Boa tarde, sexto ano. Hoje é a nossa aula de resolução de exercícios, né, de correção. Vamos utilizar o livro novo. O texto, ele inicia na página 13, aí ocupa a página 13, página 14, um pedacinho da página 15, e o exercício começa na página 15. Então, vocês com certeza já leram o texto. Nós não faremos essa leitura juntos, porque senão a gente vai demorar bastante. Mas à medida que formos comentando, respondendo as questões, a gente vai comentando sobre o assunto, certinho? Então, vamos lá. Que fato científico é abordado no texto? Bom, o texto fala, né, sobre a produção de embalagens biodegradáveis para alimentos, ou seja, embalagens feitas com matérias-primas de origem vegetal e resíduos industriais, né, que poderão substituir o plástico comum, plástico como conhecemos. Então, é sobre isso que o texto aborda, sobre a produção de um novo tipo de embalagem mais sustentável. Então, qualquer coisa nesse sentido que vocês estiverem colocado, não necessariamente com essas palavras, está correto. Toda reportagem destina-se a um público-alvo, identificado como o grupo de pessoas com maior interesse no assunto abordado. A reportagem lida foi publicado no Jornal da USP, especializado em assuntos científicos, em abril de 2019. Assinale a alternativa que indica a área da ciência da qual essa pesquisa faz parte. Ciências ambientais, né? Obviamente, é uma questão ecológica aqui. De certa forma, biológica também, né? Mas como tem um ambiental, que é muito mais específico, a gente marca os ciências ambientais. O texto foi escrito para qual público-alvo? Bom, é um texto, né, onde a gente não tem aí uma linguagem tão simples assim. Então, o público-alvo são pessoas jovens e adultos, né? Não se destina para crianças, por exemplo. E toda a população, no geral, interessada em assuntos ecológicos, né? Então, e também a comunidade acadêmica. Importante ressaltar. Visto que foi escrito no Jornal da USP. Então, o interesse é despertar o interesse dessas pessoas. Público em geral, que se interesse por ecologia, e a comunidade acadêmica. Em sua opinião, percebam, sua opinião, qual é a importância de se divulgar essa pesquisa? Bom, para mim, a maior importância de se divulgar a pesquisa científica brasileira é fazer com que as pessoas compreendam que a ciência brasileira, a pesquisa científica brasileira, ela precisa de apoio, ela precisa de recursos, porque ela está fazendo seu trabalho, né? Então, para mim, a grande importância de se divulgar estudos científicos brasileiros é fazer com que a população compreenda que o Brasil produz ciência e que é uma ciência muito da bem feita, né? Então, a gente tem que parar com essa síndrome aí de vira-lata, de achar que somente países estrangeiros produzem conhecimento científico, quando o Brasil tem uma ciência aí riquíssima e o que falta, na verdade, é somente direcionamento de recursos para as nossas pesquisas, né? Falo enquanto pesquisadora. Vamos lá para a página 16. Terceira questão. Como já estudamos, o texto jornalístico utiliza uma estrutura conhecida como pirâmide invertida. Não utilizamos esse termo, mas vimos os elementos.
em que as informações mais importantes são apresentadas no início do texto. Do mesmo modo, uma reportagem de divulgação científica pode conter os seguintes elementos: título, linha fina, lead e corpo da reportagem, além de imagens e infográfico. Considerando essa estrutura, identifique na reportagem o título. Muito fácil, né? Eu vou lá no texto. Cientistas brasileiras desenvolvem embalagens biodegradáveis, ativas e inteligentes. Esse é o título. A linha fina. Bom, linha fina é a mesma coisa que subtítulo, né? Então, a gente vai procurar o subtítulo do texto. Matérias-primas de origem vegetal e resíduos agroindustriais geram alternativas ao plástico e inclui outras utilidades para as embalagens, como conservar os alimentos. Então, a gente tem aí o subtítulo. O lead a gente já viu que é aquele parágrafo que resume tudo que vai ser discutido ao longo da reportagem. Ele sempre fica no primeiro parágrafo. Então, marca aí primeiro parágrafo. Agora, responda às questões propostas. Quantas imagens acompanham o texto? 2 imagens, né? 2 grandes imagens, e aí você tem a focalização delas aí nessa bolinha. Então, se você colocou 2, ok. Se você colocou 4, ok também, né? Porque é um tanto quanto subjetivo. Como é que a gente contabiliza essas imagens? Quantos parágrafos tem o corpo da reportagem? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parágrafos a gente tem no corpo da reportagem, né? Isso no corpo, ou seja, sem o primeiro parágrafo, que é o lead. A gente tem 7 parágrafos ao todo, sendo 1 o lead e 6 o desenvolvimento do texto, o corpo, certinho? Então, quem marcou 7 marcou errado, porque não leu a perguntinha direito. É só no corpo da reportagem, sem contar com o lead. A reportagem ao todo é 7. A reportagem só o corpo são 6, né? Um texto de divulgação científica confiável depende de boas fontes de informação. Entrevistados, textos citados, instituições de pesquisa, etc. Quais as fontes utilizadas na reportagem lida? Bom, eles utilizam uma pesquisa, né? Realizada na Universidade de São Paulo. E nós temos também citações de especialistas da área. A gente tem a professora Carmen Cecília Tadini e a engenheira de alimentos Thaís Dali Vedove. Esse povo tem uns nomes assim, né? Bom, então a gente utiliza a pesquisa, né, os resultados da pesquisa e citação de especialistas na área abordada. Então, é isso que o texto faz. Releia um trecho do texto. No processo de deteriorização, esses alimentos liberam amônia e o pH do meio fica mais básico. Ao reagir à mudança de pH, a antocianina muda de cor. Esse trecho refere-se a... Bom, quando você está lendo o texto, você vê que esse trecho está ali na parte da declaração da especialista, né? Então, a gente tem aí a letra A como a alternativa correta. Observe esses 2 pares de fotografias que ilustram a reportagem e relacione-as às suas respectivas descrições. Produção de pellets, pequenos grãos que são utilizados para a produção de objetos plásticos obtidos a partir do amido de mandioca. Bom, a gente sabe que é o 2, né? Tá bem que assim os pellets, os pequenos grãos. Embalagem feita com babaçu. Aqui, esse plástico, né? Nosso plástico
ecológico. Qual é o papel da legenda na apresentação dessas imagens? Bom, o principal papel é a identificação, né? Dizer do que se trata cada imagem, porque se você colocar somente a imagem, o público pode ficar sem entender, né? Sem associar as informações do texto com a imagem. Então, o papel da legenda é apresentar informações acerca da imagem, identificá-las. 7. Analise 2 trechos da reportagem e responda às questões propostas. Bom, a gente não vai ler porque é um pouco grande, né? Então, vamos para as alternativas. Qual é o tempo verbal dos verbos destacados? Os verbos destacados são servem, possuem, possibilitam e está. Esses verbos, eles estão no presente. Todos eles estão no presente. O modo verbal em que os verbos estão conjugados é o modo indicativo, aquele modo que indica a certeza das ações, né? Ó, servem, possuem, possibilitam, está. Tudo aqui é certo, não é uma possibilidade, é uma certeza. Então, é modo indicativo. Eu não sei porque que a apostila de vocês está cobrando tanto verbo nas atividades, sendo que vocês não viram verbo, pelo menos não esse ano, né? Obviamente já viram no fundamental, nas outras séries. Por que esse tempo e esse modo verbais foram utilizados nos trechos? Bom, porque o modo indicativo, ele dá um valor de certeza, né? E está no presente porque dá esse recorte atual, né? Que está sendo feito nesse momento. Então, é utilizado esse tempo verbal no presente para dar esse recorte de atualidade, que é algo que está sendo realizado agora, nesse momento, essa pesquisa. E utiliza o modo indicativo porque ele indica a certeza, né? Indica a certeza, é algo certo, essa pesquisa está sendo feita. Então, é por isso que são utilizados. 8ª questão. De maneira geral, as reportagens procuram divulgar pesquisas relevantes para a sociedade. De que modo a pesquisa abordada ajuda a solucionar problemas ambientais? Justifique sua resposta. Bom, a pesquisa científica, né, ajuda a solucionar o problema do plástico, porque nós sabemos que o plástico ele demora anos e anos e anos para se deteriorar, né, para sumir da natureza. E quando utilizamos um plástico biodegradável, ele já faz parte ali do ambiente natural, né? Então, a pesquisa contribui para uma reflexão acerca da necessidade de encontrarmos, né, de termos, de produzirmos produtos biodegradáveis. Certinho? No caso, um plástico biodegradável. A linguagem dessa reportagem apresenta vários termos técnicos e científicos, como as palavras destacadas nos trechos abaixo. Embalagens biodegradáveis. Então, vocês vão pesquisar o que é embalagem biodegradável, né? Embalagem biodegradável são aquelas embalagens recicladas, que são feitas a partir de material orgânico. No caso aqui, eles citaram uma embalagem feita do babaçu, do coco babaçu. Pesquisas do laboratório de resíduos agroindustriais. O que são os resíduos agroindustriais? Vocês pesquisam, né? São as sobras ou substâncias químicas residuais dos processos de extração e transformação da matéria-prima. Então, tudo que não é utilizado, né, os restos das coisas utilizadas pelo agronegócio,
agropecuária, pela agricultura, etc, etc, são utilizados como recurso para se produzir novos materiais. Isso é resíduo agroindustrial. Estamos muito perto de resolver toda a equação. Falta agora estabilizar a função da citocina no processo e fazer os testes de biodegradabilidade. O que é isso? É verificar se o material é biodegradável, ou seja, se ele pode ser destruído por agentes biológicos ou não, certinho? Isso é ser biodegradável. E finalizamos, né, nossa correção de exercício. Foi até rápido. Por hoje é só. Até próxima semana. Beijão.